Olá, vocês já ouviram falar em histórias de jabuti? Já devem ter ouvido falar sim. Pois é, hoje eu vou contar um pouco sobre essas histórias de jabuti. Hoje não é história de boto, não é história de encantado, porém vão aparecer alguns personagens que vocês vão gostar de saber. Mas antes, não se esqueçam, se inscrevam nesse canal, conheçam o conteúdo, deem seu like, compartilhem, deixem sua impressão. Escreva o que você achou da história e também dos outros conteúdos que você foi encontrando. Esse canal tem muita literatura, tem música, tem arte, tem cultura de todo jeito, mas principalmente a literatura, para a gente ler, para a gente aprender, para a gente conhecer e também contar bastante história. Hoje eu estou aqui bem iluminado, né, por este sol que está muito bonito, este sol amazônico. Pois bem, primeiro eu vou contar um pouco sobre essa questão das histórias do jabuti, que em 1875 foi publicado por um rapaz que era canadense, foi publicada em inglês histórias que esse rapaz conseguiu captar ouvindo entre os povos étnicos do Rio Amazonas e do Rio Negro e Alto Solimões. Esse rapaz se chamava Charles Frederick Hurt. Ele era canadense e estava viajando pelo Brasil, inclusive pela Amazônia, a serviço do imperador do Pedro II. Ele era geólogo e estava fazendo uma pesquisa sobre o solo do Brasil. E no meio dessa pesquisa ele ouviu os nativos conversando sobre essa história aí do jabuti ser muito esperto, ser muito tranquina, ser muito espertinho até demais. E ele achou interessante e resolveu escrever. Porém, o primeiro brasileiro que começou a escrever sobre essas histórias é um mineiro que nasceu em Diamantina e o nome dele era José Couto de Magalhães. Ele foi o primeiro brasileiro a escrever sobre essas histórias também do jabuti. A história de jabuti está espalhada em todas as regiões do Brasil e também do mundo. E quem nos diz isso é o etnólogo e também mestre em letras pela Universidade Federal do Amazonas, o professor Jean Carlos Stefani, que em 1998 também lançou o seu Yauti e a Canoa do Tempo, contando um pouco e analisando sobre essas histórias, tanto as coletadas por Couto de Magalhães, quanto a de Frederick Hurt. E essas histórias, elas ficam na memória do povo, dos povos étnicos, e depois, através da literatura, passam para a gente, e a gente as conhece. Aparentemente são histórias de cunho infantil, mas elas detêm toda uma análise do ambiente, da astrologia, da astronomia, da cultura, tudo ali dentro das histórias infantis que os nativos do Rio Amazonas, Alto Rio Negro e Solimões narravam entre si. Mas eles não contavam se a gente pedisse, não. Eles só contavam uns para os outros quando eles queriam se divertir e ficavam narrando essas histórias engraçadas e curiosas sobre o jabuti. Em 1952, o nordestino Luiz da Câmara Cascudo, em Recife, traduziu para a nossa língua, né, para a nossa língua portuguesa, as histórias que o Frederick Hurt tinha publicado lá em 1875, porque a gente não as conhecia. E a partir dali, elas ficaram públicas, ficaram traduzidas e assim a gente as foi conhecendo. Muitas vezes a gente as ouve de várias formas, porque são várias, e a gente acaba não entendendo direito do que elas estão tratando. Mas na verdade elas tratam tão somente das aventuras do jabuti, sempre se dando bem perante os outros animais. Bora lá conhecer? Muito bem, vejam como vai começar essa história, né?
O jabuti, ele estava andando no meio da mata e estava aquela coisa meio devagar, ele já queria aprontar. Estava perto do rio, ele pegou e viu o Curupira. Olha só, né? Ele disse: "Ei, Curupira, tudo bem?" Daí o Curupira disse, né? "Tudo bem. O que que você quer, jabuti?" "Nada, eu só estou passando, só estou dando uma olhada." Aí ele pegou e disse: "Curupira, eu quero te desafiar. Bora brincar de cabo de guerra?" O Curupira disse: "O quê? Olha para mim, eu sou 3 vezes maior que tu." O Curupira era do tamanho desse remo. E o jabuti só era esse tamanho. Aí o Curupira disse que ganhava dele fácil, fácil. Aí o jabuti disse: "Então bora." Mas ele não queria brincar, ele não queria participar. Ele estava tomando uma caiçuma, um caxiri, né? Essa época é do tempo que os animais falavam e os homens brancos ainda não tinham chego aqui no Brasil. Por isso eu não posso dizer que o Curupira estava tomando cachaça, porque a cachaça é da cana-de-açúcar e ela só chega depois que o homem branco chega ao nosso país e à nossa região amazônica. Então ele estava tomando as bebidas dos povos étnicos, como eu falei. Porém, ele já conhecia o fumo, ele estava tragando o seu tabaco, né? Muito bem. Ele conseguiu, o jabuti conseguiu convencê-lo. Bora brincar do cabo de guerra. Ele disse: "Tá bom, então bora. Depois não diz que eu não te avisei." Aí tá. O jabuti pegou e recolheu do mato o cipó titica para fazer a corda do cabo, né? Para fazerem o cabo de guerra. Aí ele pegou e disse: "Então bora para a beira do rio, tá bom?" Ele disse: "Tá bom." Geralmente depois que as brincadeiras acabam, todo mundo vai pular na água. É o final das brincadeiras, o banho do rio. Então o jabuti deu uma ponta para ele segurar e disse: "Escuta, com a outra ponta eu vou entrar no rio, tá bom? Eu sou pequeno, eu tenho força, eu sou pequeno, mas dentro d'água eu sou mais forte, tá bom?" Daí ele disse: "Tudo bem, não tem problema para mim não. Esteja você em terra ou dentro d'água, eu vou te vencer do mesmo jeito." O problema é que ele não contava, né, que o jabuti era esperto demais. O que que o jabuti fez? Ele entrou no rio, mergulhou rapidamente e levou a ponta do cipó dele e amarrou na cauda do boto vermelho que estava ali tirando uma soneca dentro do rio. De repente, ele amarrou e voltou. Aí ele colocou só a cabeça para fora da água e gritou: Curupira! Bora, pode começar que eu já estou pronto." Aí o Curupira começou a puxar. E o jabuti começou só a olhar, né? Curupira puxava e puxava com força e não conseguia nem mover do lugar de dentro do rio o jabuti. Aí o Curupira não estava entendendo, ele metia a força e puxava, puxava, puxava e não estava dando certo, tinha alguma coisa errada naquela história. Então ele puxou tanto, tanto, que alguma coisa pegou, fez um movimento dentro d'água e o puxou para dentro do rio. Nessa hora, o jabuti correu de dentro do rio e entrou na primeira toca que ele encontrou ali pela beira do rio. Olha que esperto, né? O Curupira caiu na água, quando abriu o olho dentro do rio, olha só o que que ele viu. Ele viu a ponta do cipó que ele estava puxando, amarrada na cauda do boto vermelho. Aí ele rapidamente voltou com tudo, saiu de dentro d'água. Porém, ele estava sentindo alguma coisa de estranho quando ele saiu de dentro d'água. Ele só lembra quando o boto vermelho apareceu, botou a cabeça para fora e disse: "Escuta, Curupira, tu não tem o que fazer na mata não? Fica amarrando um cipó na minha cauda?" Aí o boto pegou e foi embora. Então, como eu disse, ele tinha alguma coisa errada com ele. Ele ficou estranho. Quando ele olhou para os pés dele, ele descobriu que os pés deles estavam voltados para trás. Olha, né? Feitiço do boto. Ele foi castigado. Aí ele ficou agoniado. Eu digo: "Minha nossa, e agora o que que eu vou fazer? Além de eu ter sido enganado pelo jabuti, os meus pés estão voltados para trás."
Ele ficou constrangido. Primeiro que ele ia ter que explicar que foi o jabuti que fez aquilo com ele, e depois o feitiço do boto, e por último ele perdeu no cabo de guerra, né? Mas se bem que ele não estava no cabo com o jabuti, ele estava com o boto vermelho. O que ele fez? Ele pegou e entrou na mata. Digo, vou me esconder. Ninguém pode me ver desse jeito. Não dá não. Aí a partir daí ele começou a ficar escondido só no mato, para ninguém ver e saber da vergonha que ele iria passar, sabendo que o jabuti tinha enganado ele. Ele estava escondido no mato e discretamente apareceu a onça. A onça é muito discreta, só que a onça é muito amiga do Curupira. Ela se aproximou dele e começou a conversar. E disse: o que está acontecendo? Por que você está aqui tão escondidinho nessa mata? Aí ele explicou para ela. Ela disse: eu não estou acreditando nisso. Como ela era muito discreta, ela não ficou olhando para os pés do Curupira, porque senão ele ia ficar constrangido. Ela só fez dizer para ele: olhe, meu amigo, meu compadre, você fique tranquilo que eu vou pegar esse jabuti. Tô doida para jantar um jabuti hoje. Aí ela se bateu atrás da onça. E ela sabia que ia encontrar ele perto do rio. Ela foi para lá. E ela começou a andar e começou a chamar: jabuti! Jabuti! E o jabuti de dentro da toca respondeu: Dona Onça, eu sei que é a senhora. Ela disse: pois é, eu queria falar contigo. Eu já soube de tudo que você fez com meu amigo Curupira. E eu queria hoje lhe convidar para jantar. Ele disse: é mesmo, Dona Onça? É, bora jantar comigo? Tô doida para comer uma coisa bem gostosa hoje. Aí ele disse: tá bom, eu topo então. Só que o jabuti era esperto, o bicho velho tem muita intuição. Ele estava sentindo que estava para chegar um daqueles temporais que acontecem em 5 minutos rapidamente. Aí ele, quando começou a colocar a cabeça dele para fora do buraco, achou de cair o temporal. Ventania, trovão, raios, o vento muito forte. Nisso derrubou uma grande árvore que estava perto do rio, mas ela caiu na terra e tapou a saída do jabuti do buraco, da toca onde ele se escondeu. Aí ele só fez gritar lá de dentro, porque depois que isso aconteceu, o temporal passou, inexplicavelmente tudo quietou, tudo estava quietinho. Aí ele só fez dizer: e agora, Dona Onça, eu não posso sair daqui. Esse pau não deixa eu sair, ele é muito grande, nem a senhora vai empurrar. Aí ela disse: não se preocupe, eu tenho muita paciência, você sabe disso. Eu tenho muita paciência e vou lhe esperar aqui fora. Ele disse: então tá bom, não tem problema. Aí ela perguntou: quanto tempo você acha que esse pau vai apodrecer para você sair daí de dentro? Aí ele disse: Dona Onça, eu acho que vai ser uns 3 anos. 3 verões, 3 invernos, muita chuva, muito sol, muitas noites e muitas luas. Ela disse: não tem problema, eu espero. Para mim tá ótimo. E ficou assim, ela lá fora e ele lá dentro da toca. Volta e meia ela dizia: compadre Jabuti, como é que o senhor tá aí dentro? E ele respondia: comadre Onça, eu tô bem, eu tô aqui, estou esperando, não tô com pressa. Como naquele dia ele já tinha se alimentado, ele comeu o taperebá, que era a frutinha que ele mais gostava, então podia passar o tempo, podia passar ano. Ele estava lá quietinho no canto dele. E a onça, né? A onça tinha paciência, só que de vez em quando ela ficava desimpaciente. Eram umas moscas, eram os mosquitos voando ao redor dela ficava batendo a cauda dela para espantar. E o tempo foi passando, foi se passando. E chegou um momento, os anos se passaram, e o jabuti começou a perceber que ele não ouvia mais a onça, não ouvia mais barulho de nada, de ninguém. E ele começou a chamar: comadre onça, cadê a senhora? Comadre onça. E a onça não respondia. E como já estava para chegar os 3 anos que ele tinha previsto que iam se passar para apodrecer o tronco do pau, ele começou a olhar
para a madeira da árvore e viu que realmente estava podre. Estava mais podre, tinha apodrecido a cada ano. Ele só fez empurrar com a patinha dele e colocou a cabeça para fora da toca. Quando ele colocou a cabeça, ele não viu mais a onça, mas não está aqui. Aí ele foi saindo devagarzinho e conseguiu sair. Mas ele andou alguns passos e ele encontrou a onça, mas só a carcaça. A onça tinha morrido de esperar. E as moscas estavam voando em cima dela. Ela estava morta. O que ele fez? Ele só fez olhar e disse: conheceu, papuda? Aí ele pegou o osso da canela da onça, puxou, furou uns buraquinhos e fez uma flauta para ele sair tocando pela floresta. Já pensou? E ele saiu. Aí de repente deu fome. Poxa vida, tô com fome. O jabuti, né? Vou já atrás de uns taperebás para eu comer. O taperebá é a fruta que ele mais gosta. No meio da mata dizem que onde tem um taperebazeiro com frutas, você pode chegar lá que você vai encontrar jabuti comendo. E ele foi, logo ele encontrou. Só que ainda não estavam maduros os taperebás. Estavam amadurecendo. Faltava pouquinho. Ele ficou olhando e ele percebeu que lá em cima tinha alguns uns suaçuzinhos, né? Aqueles macacos pequenos. E eles estavam para todo lado. E ele ficou olhando, até que um disse: ei, jabuti, tu quer? Tu quer um taperebá? Ele disse: eu quero. Aí um deles disse: então sobe aqui e vem pegar. Aí ele ficou na dele, né, com a flautinha na mão dele. Tá bom. O problema é que os macaquinhos já sabiam quem era o jabuti. A avó dos macaquinhos já tinham falado para eles: olha, toma cuidado com o jabuti, quando vocês estiverem em alguma árvore, chegar um jabuti, fiquem de olho. Com jabuti não se conversa, não se dá confiança. E o jabuti ficou lá olhando a cabecinha dele, até que ele pegou e disse: vocês são rápidos, né? Eu digo: nós somos muito rápidos. E nós subimos na árvore e você não pode subir. Aí ele começou a dizer: será que vocês são bons de mira? Aí os macaquinhos pararam: como assim? Será que vocês conseguem acertar um taperebá desse jogando assim para longe? Aí eles disseram: para onde que a gente vai jogar? Eu quero ver se vocês acertam o meu casco. Aí os macaquinhos começaram a dizer: ixi, eu até de olho fechado, coisa mais fácil. Eu disse: eu quero ver então vocês acertarem pelo menos 10. Aí eles disseram: 10? Tão pouco. A gente consegue acertar é mais. Vamos acertar uns 100. Aí eu disse: tá aí, eu duvido se vocês conseguem jogar 100 taperebá no meu casco. Ele pegou, começou a tocar a flautinha, dava para um canto e para o outro, e os macaquinhos começaram a puxar os taperebá, né? A mão deles eram pequenas. Eles tinham que pegar de um por um para poder jogar no jabuti. E o jabuti começou a comer. Ele começou a comer depois do desafio, né? E os macaquinhos mais uma vez foram tapeados. Depois que eles se tocaram, poxa vida, esse jabuti nos enganou. Não estou dizendo, bicho safado. Aí tá bom. O jabuti pegou e foi embora. Ele já tinha comido mesmo. Já estava com a barriguinha dele cheia, né? Já tinha enganado a onça, já tinha enganado o curupira. E o boto vermelho foi embora com um cipó amarrado na cauda. Aí ele continuou a caminhada dele, muito feliz com o osso, tocando um osso. De repente, mais lá longe, depois de ter caminhado bastante, ele encontrou uma cena estranha. Ele encontrou uma onça, outra onça, e vários macaquinhos ao redor. Sendo que essa onça ela estava segurando um dos macaquinhos. E perto deles tinha um grande buraco. E ele não estava entendendo. Aí ele foi chegando com a flauta dele, só que ele lembrou: meu Deus, essa flauta é feita de canela de onça. E a outra onça que estava segurando o macaquinho olhou para ele e reconheceu o osso. Aí ele ficou assim e escondeu. Ele escondeu
e foi chegando: oi, tudo bem? E nisso, o mais velho do macaco disse assim: Jabuti, nós precisamos de sua ajuda, estamos com um problema aqui. E como você é muito velho, você vai poder me ajudar. Ele disse: eu? Mas o senhor que é um macaco velho? Eu sou um jabuti novo ainda, não tenho nem 100 anos, estou com tô com 95. Pois é, mas tu é mais velho que eu. Aí ele disse: o que está acontecendo? Foi assim: eu estava vindo com a minha família, 10 macacos. De repente nós ouvimos a onça gritar dentro desse buraco, tá vendo? Eu digo: é um buraco grande, muito grande. Pois é, nós estávamos vindo e a onça estava pedindo ajuda. O que nós fizemos? Nós decidimos se a gente ajudava ou não ela. Todo mundo, a maioria, resolveu dizer sim, vamos ajudar a onça. Nós nos demos as mãos e puxamos a onça para o lado de fora. E o nosso caçula, é que estava na ponta, é que teve que dar as mãos para a onça. Está aí ele na mão dela agora. Só que ela disse que está com fome e vai almoçar o nosso caçula, que era o macaquinho. Aí ele começou a olhar e disse: é um caso sério. A onça está com fome e precisa comer. Mas os macacos salvaram ela do buraco, né? Ele ficou assim, olhou para a onça, olhou para os macacos. Ele começou a abrir os olhos e olhava para cada macaco. Aí ele olhou bem para o macaquinho na mão da onça e ficou olhando. Nós temos que resolver esse problema. E a onça calada. Ela ficava olhando a flauta dele, que era feita de osso, e ela estava reconhecendo que era osso de onça. E ficaram calados, até que ele disse: vou fazer o seguinte. Macaquinho, ele falando com o macaquinho que estava nas mãos da onça. Ele disse: macaquinho, bata a palma 3 vezes. Aí o macaquinho olhou e disse. Aí ele pegou e disse: dona onça, bata a palma 3 vezes. A onça ia deixando o macaquinho no chão para bater a palma. Aí ela parou. Nessa hora a macacada se mandou. E lógico, o jabuti, para dentro do mato, que ele não era leso, né? E a onça ficou lá parada olhando. Mais uma vez, a descendente da onça, da qual ele tinha feito da canela dela, do osso dela, uma flauta, foi enganada. Foi o curupira, o boto, os macaquinhos e agora, mais uma vez, a onça.